Muito bem, meus irmãos, de volta aqui ao templo, casa do Senhor. Vamos juntos agora meditar na palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, nós vamos estar lendo aí dos versículos 1 ao versículo 10. E depois nós seguiremos do 16 até o 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 10, e depois do 16 ao versículo 20, que nos diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes diz: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Agora vamos a partir do versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, amém, Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, teu Santo Espírito, Pai, venha verdadeiramente ministrar a vida da igreja, Senhor. Nós estamos sedentos, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Vem nos ministrar nessa noite, Deus. Vem ministrar a igreja, Senhor. Começar por nós. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Vem, Santo Espírito. Seja bem-vindo nesse lugar e se apodera, traz toda a mente cativa a tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, nós vamos estar falando nesse momento nada mais do que a ressurreição de Cristo. Na sexta-feira, aqueles que tiveram a oportunidade de nos acompanhar, nós ministramos sobre a paixão de Cristo. Foi o grande dia da crucificação. Mas hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia da vitória, né? Então, em toda a história, nós vemos, meus irmãos, que nenhum fato se reveste de tanta importância e significado como a ressurreição de Jesus, né? Nenhum outro foi capaz de romper a barreira da morte, ressuscitando e permanecendo vivo para sempre. Então o cristianismo ergue a sua voz em alto e bom som para cantar e gritar: aleluia, Cristo está vivo. Então, no túmulo dos grandes líderes, há registros, né? Por isso, diz assim: aqui jaz os restos mortais de fulano de tal, né? Identificando a localização dos seus restos mortais. Agora,
a respeito da sepultura de Jesus, os seus restos mortais permaneceram pouco tempo, pois no primeiro domingo ouviu-se a notícia: ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus sofreu, morreu, mas ressuscitou. Então, quando as mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, encontraram um anjo assentado sobre a pedra do túmulo, que narra tudo isso que Mateus registra e hoje chega ao nosso conhecimento, sendo a palavra de Deus que ministra as nossas vidas. Então, acompanhando aqui a palavra do Senhor, registro aqui do livro Evangelho de Marcos, nós podemos aprender algumas atitudes quanto ao Cristo vivo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a nossa morte, que morreu a nossa morte. Então a primeira atitude que nós precisamos entender, meus irmãos, é crer que Cristo está vivo. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, nos diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. É Jesus Cristo. Então, as mulheres procuraram um Jesus morto, mas ouviram a notícia de que ele está vivo. E o anjo acrescenta: na Galileia o vereis. É como vos digo, está aí no versículo 7. Então, quanto à ressurreição de Cristo, a primeira atitude que nós precisamos ter é crer. Não deixar o inimigo lançar aquela semente da incredulidade. Não importa qual tem sido as dúvidas, vamos para a palavra. Aqui eu pulei o versículo 11 ao versículo 15, que fala sobre o suborno, que os guardas queriam subornar, para dizer que Jesus não havia ressuscitado. Então, não importa se alguém quer subornar a sua fé, né? Então, para começo de conversa, tudo que nós precisamos é crer que Jesus cumpriu o que havia prometido. Ele está vivo, né? Então a gente precisa abrir a boca e falar de quem é Jesus. Nós precisamos de fé para anunciar o Evangelho. Crer que Jesus está vivo é o nosso maior ato de fé. Nós provamos isso na palavra de Deus, nas Escrituras. A cruz vazia é símbolo do cristianismo. Cruz vazia é símbolo do cristianismo, diferente do crucifixo que carrega a imagem de um Cristo morto. A cruz está vazia. Isso é sinal do Cristo vivo. Então a cruz vazia comunica a mensagem eterna. Ele não está aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Para a glória de Deus o Pai. Então a cada dia surgem pessoas que acreditam em vários subornos. Vamos usar esse termo, subornando a fé das pessoas, acreditando em coisas que eu nem perco meu tempo para citar, que você já sabe muito bem, das quais, quem sabe, até alguns de nós acreditávamos. Então os cristãos precisam erguer a sua voz em alto e bom som, e com atitude dizer: eu creio que Jesus Cristo está vivo. Afinal, Ele mudou a minha história. Afinal, Ele mudou a minha identidade. Então a primeira atitude que nós precisamos ter é crer que Jesus Cristo está vivo. Ele apareceu aos discípulos, como está registrado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, né? Cristo vivo, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, diz lá Atos 1, 3. Portanto, meus irmãos,
é algo incontestável. O que nós precisamos é crer na palavra de Deus, deixar essa fé que muitas vezes distorcida, fora do Evangelho, fora da palavra de Deus, sem princípio. É muito simples, está na palavra, é de Deus, não está, não é de Deus, e ponto final. E vamos celebrar a Páscoa verdadeira, que é Jesus Cristo vivo. Amém, querido? E em segundo lugar, anunciar que Cristo está vivo. Primeiro eu preciso crer que Cristo está vivo. Em segundo eu preciso anunciar. Porque não basta acreditar, é preciso falar de Jesus, avisar aos outros. O anjo recomenda às mulheres, está aí no versículo 7, e depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Então nós precisamos pregar o evangelho da salvação urgente. As mulheres obedeceram ao anjo e saíram apressadamente, compreendendo a importância da notícia, a urgência da notícia. Então um misto de temor e alegria, que nós vemos aí no versículo 8, contagia as mulheres que passam a fazer a propaganda da novidade. Não é? Infelizmente, meus irmãos, tem sido pregado por aí o evangelho da satisfação, e isso gera uma alma melindrosa, pessoas que continuam doentes, porque ainda não morreram para a velha vida, acha que Deus tem que fazer tudo o que elas querem, tem que fazer tudo o que elas pedirem, querem até dar ordem para Deus. Esse é o evangelho da satisfação. Está gerando muitas almas melindrosas, pessoas que ouvem o evangelho, mas não se consertam. Parece que cada vez está mais incrédulas, cada vez mais rebeldes, insubmissas, né? Muita gente ainda não sabe que Jesus ressuscitou. Outras vezes fala que Jesus ressuscitou, mas vamos dizer assim, em marcha lenta e sem alegria contagiante do primeiro domingo da ressurreição. Na verdade, nós precisamos andar mais depressa no anúncio da mensagem transformadora de Cristo vivo. Nós precisamos anunciar o evangelho. As mulheres foram anunciar. E aqui o texto deixa muito claro, né? Diz o versículo 1: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Você lembra muito bem quem foi Maria Madalena? É aquela que conta no livro de Lucas, capítulo 8, especialmente o versículo 2, que Jesus expulsou 7 demônios dela. Ela foi anunciar, na hora que Jesus ressuscitou, ela estava lá. Olha só. Quem foi Maria Madalena? A Bíblia diz que saiu 7 demônios dessa mulher. Ela estava aos pés de Jesus. Em outras palavras, ela poderia dizer assim: como não amar o meu Senhor? Como não anunciar a palavra do meu Senhor? Como não poderia fazer tudo por Ele? Eu penso assim, que ela pensou estar vivendo no céu. Então vamos anunciar, enquanto damos passos lentos para anunciar a ressurreição. Tem gente falando da encarnação, do ocultismo, do esoterismo e outras deturpações que hoje influenciam muita gente. Estão subornando a fé, estão subornando as pessoas, a mente. Como que nós vamos dizer que Jesus ressuscitou com a fé deturpada? Mas que essa noite o Espírito Santo de Deus possa trazer um profundo entendimento. Amém?
em nome de Jesus, né? Vamos correr atrás do tempo perdido e seguir o modelo de Maria Madalena, anunciar que Cristo está vivo. A terceira atitude, adorar ao Cristo vivo, não é o Cristo morto, né? Quando as mulheres e os discípulos viram o Cristo vivo, passaram a adorá-lo. Vamos ver comigo no versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aleluia. E o versículo 17, que nos diz: e quando o viram, o adoraram. Não importa se os incrédulos estão por perto, adore ao Senhor, adore. Quem se encontra com o Cristo vivo, não consegue permanecer parado, inerte, indiferente. Daí as atitudes registradas no texto, isso revela a humildade, reconhecimento, submissão. Esse é o meu Senhor, é o meu Salvador. Então a gente começa a entender que certas atitudes acompanham os verdadeiros adoradores. O Cristo vivo merece um culto vivo. Parece que tem lugar que parece que está adorando o Cristo morto. Não, está vivo. É o Jesus vivo que tem poder para curar, para tocar em cada um de nós, para trazer restauração na família, no caráter, no lar, trazer vida nova aos sonhos que muitas vezes estão perdidos. Graças a Deus porque Ele morreu, mas é possível erguer a voz para cantar, pois Ele está vivo. Os cultos da paixão, eu vejo assim, poderiam ser substituídos pelos cultos da ressurreição. É o que nós estamos celebrando hoje. As nossas vidas também precisam ser e ter expressões alegres e humildes, que comunicam a nossa fé no Cristo vivo. Cristo está vivo. E por falar nisso, como tem sido a sua experiência de adoração? Como tem sido? Morta ou viva? Não podemos nos orgulhar de nossa fé, mas podemos e devemos celebrá-la. Afinal, Jesus sofreu, morreu, ressuscitou e está vivo. Aleluia, Cristo ressuscitou. Amém, querido? Em nome de Jesus, nós precisamos ter essa grande convicção de fé a cada dia. Valorize a posição do ser cristão. Tem gente que infelizmente está comprometendo o evangelho com a sua má reputação e dizendo que é cristão. Nós já vamos explicar melhor tudo isso. Nós precisamos ter cuidado, valorizar a posição de ser cristão, porque a vida de Cristo é a nossa vida. João 11, 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Isso é promessa de Deus, e Ele está cumprindo tudo isso ao ressuscitar, né? Então eu quero dizer uma coisa: se você sempre quis que alguém morresse de amor por você, Jesus morreu, então entregue-se a Ele. Você não sempre sonhou que alguém morresse por amor por você? Está aí a prova. Então, meus irmãos, a gente precisa entender nesses dias de Páscoa. A gente vê umas Páscoa, a Páscoa comercial, puxa vida, tomando conta. Mas nós precisamos entender que o foco
não está nessas coisas. O foco não está nem na morte de Jesus. O foco está na ressurreição de Cristo, que é a vitória final. Então a morte é o meio para se chegar na ressurreição. Porque o Evangelho não é uma história. O Evangelho é uma verdade. E a verdade é Cristo. E o cumprimento dessa verdade é que Ele está vivo. Ele merece. Ele morreu a nossa morte. Porque nós nos identificamos com Cristo? Porque agora nós cremos somente nele. É Ele que vai nos levar ao Pai, é Ele que vai nos levar a Deus. Só tem um caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, as demais são suborno. Eu sou a verdade. Olha só. Então a cruz é uma renúncia de si mesmo, de algumas coisas que insiste, que muitas vezes estão impregnadas na natureza humana, no nosso ego, nos nossos dogmas, no nosso orgulho, na incredulidade, na desconfiança. Não deixe Satanás subornar a sua fé. Nós precisamos ter essa convicção. Então Páscoa é o momento de renascer. Renascer é isso. Então tem que morrer primeiro. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16, nos diz: onde há testamento, é necessário a morte do testador. Então, como vai ressuscitar se não morreu? Pense um pouco. Pensa aí comigo. Imagina aquela pessoa que diz que se converteu, mas que ela fica meio indefinida, misturada com as coisas lá de fora, sem santidade, indiferente com a palavra de Deus. Então essa pessoa, ela está mais ou menos morta. Então essa pessoa ainda não ressuscitou com Cristo. Porque o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho, nós precisamos entender isso. O Evangelho é Cristo vivendo em nós. Cristo está vivendo em você? Se isso não estiver acontecendo, você ainda não ressuscitou com Cristo. Então Páscoa, nós precisamos entender que é morte e ressurreição. Eu agora sou um discípulo de Jesus. Eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou o servo de Cristo. Eu não acredito em Jesus como um ator, um personagem histórico, como nós vemos nos filmes aí, colocaram aquele ator italiano lá, que todo mundo acha que é Jesus. Não, podemos crer dessa forma. Eu creio porque eu sigo e desejo ter uma vida nova com Ele. Sabe por quê? Porque eu também ressuscitei com Ele. Você já ressuscitou com Cristo? Ah, pastor, mas eu creio em Deus. Quero dizer para você que falar isso não é o suficiente. Porque lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem, mas eles não obedecem. Então a pessoa que diz eu creio em Deus, mas não obedece, é fé das trevas, dos demônios. A sua fé está sendo subornada. Há suborno aí. E como a gente vê, é comum isso. A gente falar de Jesus para uma pessoa e ela falar assim, mas eu creio em Deus. Tiago registra muito bem que até os demônios creem. Eles sabem que Jesus existe. Eles sabem que Jesus ressuscitou. Mas eles não obedecem. Então essa fé é de demônio. E eu vejo muita gente vivendo isso. Eu creio em Deus, mas até onde você crê?
Então tem que se render ao Evangelho, tem que tomar uma posição, tem que mudar de vida, tem que se converter. A palavra diz: aquele que roubava não roubava mais, aquele que mentia não mentia mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque mudou de vida, mudou de mente, mudou de corrupção. Ele não é mais corrupto, ele passou a viver uma vida íntegra com Cristo. Quem foi Maria Madalena? Estava aos pés de Jesus e depois estava anunciando quem era Jesus. Ela ressuscitou com Cristo. E você? O que mais que você está esperando? Páscoa, meus irmãos, não pode ser um fato histórico. Páscoa é ressurreição. Você precisa pensar muito bem nisso, nessa noite, né? Um dia Jesus morreu e ressuscitou e pronto. Não, Ele morreu por mim e por você. Esse é o significado da Páscoa. Todo mundo, o Jesus da história. Não, você tem que conhecer o Jesus da Páscoa, o Jesus da ressurreição, que muda a vida do homem, que transforma, que liberta, que restaura. Quantos lares arrebentados a gente costuma encontrar por aí? Gente que tem verdadeiras mansões, mas não tem um lar decente para viver, porque Cristo não ressuscitou na sua vida. Continua se corrompendo e dizendo que acredita em Deus. Páscoa não é só festa, não é se reunir com comelança. Ah, mas eu não posso comer um chocolate? Pode, deve, compre um chocolate, pode presentear, pode fazer o que você quiser, mas se esqueça, não se esqueça de ressuscitar, de morrer para a velha vida, para o velho sistema, para o sistema que contamina, né? Então tem que ser uma Páscoa com renascimento pessoal. Renascimento pessoal. Será que na sua casa alguém pode dizer que você renasceu? Um nascido de novo? Então você pode dizer que é o que é Páscoa, porque Jesus é a única fonte de vida e de salvação. É preciso reconhecer Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Porque é Jesus que aparece diante de Deus para oferecer o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, por isso que ele diz aqui no versículo 5: não tenha medo, não tem mais. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tem mais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Olha só, não tenham medo de se posicionar, se converta, entregue sua vida a Cristo, para Ele ressuscitar a sua vida, num patamar de vida diferente, como chamado cristão. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. No versículo 6 ele diz: ele ressuscitou. Primeiro ele diz: não tenham medo, no versículo 5. No versículo 6 ele deixa muito claro: ele ressuscitou. O que ele está falando? Olha, creia que ele ressuscitou. Está escrito, creia. E depois no versículo 7 ele diz assim: aqui vem a grande promessa: ele vai adiante de vós. Tem um Deus lá na frente nos esperando. Então, que a gente possa assim nessa noite pensar sobre a verdadeira Páscoa, pensar sobre o renascimento da minha vida com Deus, porque crer, diz a Bíblia, que até os demônios creem e temem, diz o texto, Tiago 2,19. Então, que a gente não venha ter essa fé pagã, que a gente não venha pegar essas coisas, não venha deixar o inimigo contaminar a palavra de Deus que está sendo lançado. Mas eu queria compartilhar mais um texto que se encontra
A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os versículos 55 a 58. Primeira carta de Pedro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 55 ao 58. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que maravilhoso isso aqui. O nosso trabalho, a nossa caminhada de vida sincera com Deus, pregando o Evangelho, testemunhando do amor de Jesus, recebendo as pessoas aqui na igreja, com muita alegria, com muito amor de Cristo, mas com a verdade do Evangelho que cura, restaura, liberta e salva. Nós estamos aqui, Deus não passa maquiagem na sua palavra. A palavra é essa aqui. Não importa se tem uma Bíblia de 1 metro ou uma Bíblia de bolso, mas está escrito a mesma coisa. Então o que é Páscoa? A Páscoa no Antigo Testamento é a libertação do povo hebreu do Egito. Mas o que é Páscoa hoje? É a ressurreição de Jesus que nos deu vida junto ao Pai. Essa é a grande realidade. Então Jesus, ele é a essência da Páscoa. Isso jamais poderá ser esquecido. Jamais poderá ser esquecido pelas reuniões, pela mesa farta, pelo chocolate, pela lembrança histórica. Não, o fato real é este. Páscoa é a ressurreição de Cristo que precisa ressurgir na minha vida. É preciso conhecer o Jesus da Páscoa, porque vai chegar um dia em que todos se encurvarão diante dele. Nós estamos aqui na primeira carta aos Coríntios, vamos continuar, só que agora nós vamos ao capítulo 5, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, que nos diz, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Versículo 8, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia. Amém, amados? Olha só que tremendo isso aqui. Lançai fora, ele está dizendo aqui, o velho fermento, não com o fermento antigo. O que quer dizer? É o fermento da confusão, da discórdia, do desânimo, da frieza espiritual. É isso que o povo tem, muitos têm comemorado a Páscoa, com o velho fermento. Como ele diz aqui nesse texto, lançai fora o velho fermento. A primeira carta aos Coríntios 5, 7. Capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, um novo povo, para que seja um novo lar, uma nova família, um novo homem moldado no caráter, porque Cristo renasceu na vida dele. Isso é Páscoa. Aleluia. Amém, querido? Como sois de fato sem fermento, para que sejais nova massa. Ele fala dessa massa nova duas vezes aqui no versículo 7, mas quando chega no versículo 8, ele diz assim, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade
e da verdade. Olha só, o que quer dizer esses pães asmos aqui? Simboliza, sabe o que, meus irmãos? Pureza, santidade, a pureza da igreja de Cristo, a pureza no seu lar, a pureza nas reuniões familiares, a pureza na reunião com os amigos, é os asmos do Senhor, que ele conclui dizendo os asmos da sinceridade e da verdade. Olha, não é isso aqui não, não é essa comelância, essa bebedeira não, porque Cristo ressuscitou na minha vida, e Ele precisa ressuscitar no seu coração, para mudar a sua história. Nada melhor que ver um homem transformado, um homem moldado pela palavra de Deus, um homem convertido mesmo, não é convencido, cheio do amor de Jesus no coração, que faz como Maria Madalena, que foi expulso 7 demônios, mas estava lá aos pés de Jesus quando Jesus morreu. Quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira a estar no túmulo, e ela sai para anunciar o evangelho. É isso que você que é nascido de novo precisa fazer, né? Nós temos que nos identificar com Cristo, meus irmãos, para celebrar o Cordeiro Pascal. Então em Cristo a morte, ela foi trocada pelo perdão, e perdão significa absolvido, perdoado, livre, redimido do cativeiro. Amém? Redimido do cativeiro. Isso não venha trazer emoção no seu coração, mas venha transformar o seu coração. Ressurreição quer dizer vida, vida nova. Homens e mulheres tomando posição como cristãos, que não tem do que se envergonhar, porque sabe que Jesus já pagou o preço do seu pecado, já pagou o preço da velha massa, da velha vida, da vida pecaminosa que se vivia. Como é gostoso quando a gente se encontra com o evangelho e ele fala assim: lançai fora a velha vida, lançai fora o velho fermento. Não é mais dessa forma incrédula, não é mais dessa forma idólatra, não é mais dessa forma cheia de vício, não é mais dessa forma, desse fermento venenoso, fermento antigo que ele está falando, mas é dos asmos da sinceridade e da verdade. Então nós sabemos que nós somos perdoados, nós somos livres, redimidos do cativeiro, mas nós precisamos entender que túmulo vazio significa que tem um Deus vivo nos esperando lá na frente. Jesus fala para Maria Madalena: vai e avisa a eles que eu estou lá na frente esperando ele. Jesus está mandando um recado para você que está me vendo essa noite. Ele está te esperando lá na frente. Vai chegar o grande dia, meus irmãos, que ele vai chegar e vai falar assim: vinde, benditos do meu Pai, entra na alegria eterna. Feliz Páscoa para você. Ressurreição quer dizer vida, vida nova. Então, para quem almeja alcançar a pátria celestial, é preciso ter vida com Cristo hoje. Converta-se ao Senhor, faça uma nova aliança com Deus. Eu quero orar aqui nesse final até por isso, para você fazer uma nova aliança, para que Cristo possa renascer no seu coração. Quem sabe transformar o seu relacionamento conjugal. Quem sabe Cristo possa tocar lá nos seus negócios, porque você fez uma aliança. Ele quer fazer uma aliança com todo. Aliança é algo que não tem fim, não é um anel que se carrega no dedo, não, é feita no coração, né? Páscoa, caminho para a vitória, né? Túmulo vazio, tem um Deus lá na frente nos esperando. Que Deus te abençoe. Eu quero desejar uma feliz Páscoa para você, que Jesus possa renascer e reinar na sua vida. Feliz Páscoa significa uma nova vida com Cristo, mas tem que crer de verdade. Uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a tua vida.
você possa se levantar como um verdadeiro servo, uma serva do Cristo vivo. Não é um crucifixo, é uma cruz vazia. E isso tem que gerar fé no seu coração, porque Jesus, Ele ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a sua casa, querido. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos de vida. Em nome do Senhor Jesus. Mas eu queria ter uma palavra de oração agora. Que nesse momento nós possamos nos unir em concordância à oração. Baixa a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós nos reunimos, Senhor, como chamado povo de Deus. Pai, mas eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo venha renascer, Senhor. Venha ressurgir, trazendo vida, Senhor, e vida nova, Deus. Trazendo, Pai, arrependimento do velho fermento. É preciso, Deus, ser nova massa, novas pessoas, se deixar ser tomado, tratado no caráter, restaurado, sem malícia e maldade. As homens que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço, Deus, abençoa o teu povo, Jesus. Que o Senhor venha ressuscitar nos corações, ó Pai. Ressuscitar, Deus, aqueles que os sonhos têm morrido, que os projetos de vida, de família têm morrido. Mas eu repreendo toda obra contrária em nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus simboliza pureza, santidade, a pureza da igreja de Cristo, os asmos do Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite estarmos aqui celebrando a Páscoa do Cristo ressuscitado, que também ressuscitou no nosso coração. Ressurreição quer dizer vida. Que Jesus leve você a uma vida nova, a uma transformação de vida. Eu oro e te agradeço, Deus, entrego tudo ao Senhor. Que o Senhor esteja fazendo a tua obra, Espírito Santo de Deus, nos lares que nos assistem nessa noite. Abençoa o teu povo e faz a tua obra segundo a tua vontade e o teu querer, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue trabalhando no seu coração, em nome de Jesus. Só lembrando aos irmãos, portanto, na próxima quarta-feira, o nosso culto, às 19 horas, estaremos transmitindo o nosso culto da nossa igreja metodista em Caçador. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Lembrando que no decorrer da semana, de terça-feira a sexta-feira, no período da tarde, o templo está aberto para você trazer a sua oferta, o seu dízimo, até o altar do Senhor. É nesse momento, meus irmãos, que nós vamos ver verdadeiramente quem é fiel. É nesse momento que nós vamos ver se Cristo renasceu no seu coração. Esse é o momento da prova. Não esquece. Você é fiel? Ser fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. O templo vai estar aberto. Você queira passar, orar, você quiser vir conversar, bater um papo, estarei ali à disposição para ouvir e poder ministrar a tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Uma feliz Páscoa. Uma feliz vida nova em Cristo Jesus. E vamos orar encerrando. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e feliz Páscoa.